Já sentiu medo alguma vez? Sim? E já passou pela sua cabeça a opção de usá-lo ao seu favor? Será que isso é mesmo possível? Vamos mostrar aqui que o medo faz parte de um processo de avaliação que, de fato, é seu apoio para vencer. Apresentamos também uma estratégia comportamental para lidar com os medos e usar sua energia para algo que você queira e lhe seja útil. Consideramos aqui todas as emoções semelhantes ao medo e com variações de intensidade, como receio, temor, terror, horror, preocupações e talvez muitas outras. Segundo Aurélio, medo é um sentimento de grande inquietação frente ao problema real ou imaginário de uma ameaça. Boa definição, porém essa definição não nos traz pistas de o que fazemos com o medo. E de agora em diante, fique atento aos seus medos. Agradeça a eles e aproveite-os da melhor maneira possível. Eles estão aumentando suas chances de sucesso. Então vamos ver agora algumas percepções mais práticas. Medo que eu sinto é de perder as pessoas que eu gosto. E claro que hoje em dia, com essa coisa assim da violência e tal, a gente tem medo. O medo é uma perturbação, algo que se teme, uma sensação de um risco de um mal, seja ele real ou imaginário. Eu já senti medo da água, né? A água é um negócio que eu tenho muito medo. Imagina, eu não sei nadar, cair dentro da água, o que acontece comigo, né? O medo é uma sensação desagradável, marcada por diversas situações que vão, de uma forma ou de outra, atormentando a vida das pessoas. Se nós buscarmos na história a origem do medo, nós vamos perceber o quê? A gente vai perceber que desde o início da humanidade, enquanto se desenvolve a história da vida, paralelamente, os mistérios que envolvem esta vida são envoltos também por situações, realidades, experiências de medo. A profissão do bombeiro exige do homem profissional de bombeiro muitos desafios e muitas vezes superação também. Então, o autocontrole, o profissionalismo tem que ser preponderante. E isso faz parte também do juramento que se é prestado na conclusão do curso, mesmo com o risco da própria vida. Em todas as experiências de medo, elas têm uma explicação clara, eu tinha uma explicação clara. E a partir disso passam-se a criar o que? Muitos mistérios, muitos dramas, muitas lendas, muitas histórias que contadas, passadas de geração em geração, vão criando o quê? Vão criando uma cultura. E dentro dessa cultura, a situação do medo. O que mais te dá medo, assim, na tua vida, assim? Perder minha filha. Quando eu vejo alguma coisa assim que acontece com as crianças, eu penso, né? Que deve ser difícil perder um filho, eu não quero perder minha filha. O medo, ele é constitutivo, ou seja, vai tratar do enlace da relação do filho com uma figura paterna e materna. O filho precisa ir para a escola, essa relação da mãe e do pai, a forma como isso é colocado para ela, vai fazer com que ela se sinta mais segura ou menos segura. Para o policial militar não é diferente. Todos nós temos nossos medos pessoais, particulares, mas o que eu posso afirmar é que o medo
de confrontos com arma de fogo, né? com pessoas violentas, com fatos ilícitos que decorrem de violência, eu acredito que o nosso policial, com esse preparo técnico, ele absorve bastante, né, esse sentimento do medo e acaba sendo como um sentimento de precaução no momento do atendimento das ocorrências. Dentro da parapsicologia, a parapsicologia clínica é a ciência que vai estudar os fenômenos paranormais e o funcionamento da mente humana, nós vamos compreender também que todas as situações de medo, elas têm uma causa. E esta causa nós temos que buscá-la sempre lá na sua origem para que você, compreendendo a origem da causa, você possa trabalhar melhor. Porque enquanto a gente não compreender uma situação, nós temos a tendência de sempre sermos vítima dela. Eu sinto muito medo da violência. Já fui assaltada 3 vezes, inclusive a primeira vez a mão amarga. E na hora, assim, qual é o sentimento que a senhora tem, assim, qual é a sua reação? Eu me senti impotente, né, por não poder reagir, até mesmo temendo pela própria vida, né. A gente, quando pensa em medo, pensa em fuga e pensa em enfrentamento. O que é patologizante e o que não é? Por exemplo, a pessoa, quando ela é assaltada, ela fugir, é ela reconhecer os seus limites, ou não reagir, não enfrentar o assaltante. Se ela enfrentar, ela pode morrer. Então, quando a pessoa consegue ter esse discernimento de não enfrentar ou de fugir, ela está lidando com a sua autopreservação. Medo para nós não é muito aconselhável, né? Que temos que passar na vítima, a vítima que sofreu o acidente, ela está com medo, né? Ela está com medo, então nós temos que ficar tranquilo e passar segurança para ela. O medo existe, mas só que não pode ficar aflorado, né? Na história da humanidade, várias questões fizeram parte da vida do ser humano. E uma das questões mais cruciais que mais levantou questionamentos, que mais levantou dúvidas, que mais se buscou tentativa de resposta, foi justamente a realidade e a experiência da morte. E a grande pergunta que surge, por que o ser humano tem que morrer? E a pergunta que nós poderíamos fazer hoje, você tem medo da morte? Medo? Perder mãe, pai, uma coisa assim, parente assim. Você já enfrentou esse medo? Você já perdeu alguém da sua família? Perdi uma avó. Mudou muita coisa, que a gente aprende muita coisa. Na hora foi difícil aceitar, né? Encarar um parente querido é difícil aceitar que perdeu aquela pessoa ali, né? O medo, ele é ressignificado para a vida toda. À medida que a cultura ela vai se reformulando, que ela vai modificando, os nossos medos vão mudando sim de forma, né? É uma mudança de forma de cultura e é uma mudança de forma de como eu vou pensar a vida. Medo de ficar desempregada, perder o emprego. Apesar do meu trabalho ser público e ser estável, né, sempre há mudanças e o medo está presente no dia a dia. Se nós pegarmos os dias de hoje, a gente vai perceber que a gente vive um mundo marcado pela velocidade, um mundo marcado pela técnica, um mundo marcado por tantos descobrimentos. E diante de tudo isso, desses descobrimentos, parece que todo mundo quer ver o que acompanhar, o que está surgindo, o que está sendo lançado. E a morte é uma parada ao progresso, a morte é uma parada a esta velocidade do mundo. O CAPS é um centro de atenção psicossocial,
onde as pessoas que já sofreram traumas e que ainda tratam suas fobias têm um espaço para a recuperação. Tento te encontrar tanto pra... Do que a senhora se trata aqui no CAPS? Eu me trato para depressão, eu tenho síndrome do pânico. Isso aí me aconteceu já faz 1 ano e eu achei assim que eu tinha que fazer um tratamento porque de noite eu não dormia, eu só chorava, eu só tinha medo e daí eu comecei a pensar em procurar uma especialista, um médico. Eu tive até internada várias vezes no hospital com um problema cardíaco devido ao pânico que eu tenho. E isso aí prejudicou muito a minha vida. E eu estou fazendo tratamento já faz mais de 1 ano. Eu não saía de casa, eu tinha medo de olhar para fora, eu chorava muito, muito. E isso aí eu mantinha minha casa totalmente fechada e eu fechada em casa o dia inteiro e a noite toda. Achava que alguma coisa podia me matar. Quando eu consigo, por mim mesmo, lidar com o meu medo, é quando eu tenho noção melhor da minha história de vida, né? Quando está muito definido uma certa segurança do amor dos meus pais, né? Quando está muito claro as saídas e vindas, as presença e ausência desse vínculo mais fundante. Do que a senhora se trata aqui no CAPS? Eu tenho problema na cabeça e eu tentei suicídio. Umas quantas vezes fui quebrada os braços, queimadura. A última vez que me queimei de 3º grau. E tem tempos que eu tô bem da cabeça, né? E daí eu tô bem da cabeça, né? E tem tempos que eu sinto medo, tenho muito medo. E o que a senhora sente quando a senhora recai? Eu recaio, eu vejo fantasma. Tem tempos que eu vejo as coisas, as pessoas mortas, caixão, coisas assim, coisas mortas. E no seu tratamento, a senhora já notou alguma evolução? Sim, agora estou bem. Tá bom. Tô melhor em casa, estou bem aqui também. Sempre que se não for mais do que tento ser, se não for mais, se não for mais do que tento ser, se não for Cara, aqui! Do medo da altura! Opa! Começa a descer com nós, aí uma hora nós paramos, daí tu desce aqui embaixo e nos deixamos descer. Faltou pegar uma coisa lá. Nós estamos a partir de agora fazendo um relato especial de como o Rodrigo conseguiu perder o seu próprio palco.
consegue? Vai ser. Não vai, gente. Não vai. Peraí. Isso aqui tá... Fique atento aos seus medos. Certo, estou vendo. Vou trabalhar, vou estou trabalhar. vendo.